Olá pessoal, eu sou o professor Jefferson Adriano Ribeiro da Cunha e nós vamos continuar nosso curso de termodinâmica e vamos iniciar o capítulo 1, que é temperatura e equilíbrio térmico. Bem, nesse capítulo nós vamos abordar alguns temas relacionados à definição de temperatura e, propriamente dito, o equilíbrio térmico. Vamos falar sobre os sistemas termodinâmicos, vamos falar também sobre as experiências diárias, de medida de temperatura, vamos traçar o histórico da termometria e, por fim, também falar um pouco sobre a termometria moderna, certo? A gente vai gastar até um tempo razoável para entender como que começou toda essa história de se medir a temperatura. E também vamos falar da lei zero da termodinâmica. Sistemas termodinâmicos. Bem, a gente concebe um sistema termodinâmico, a gente entende o sistema termodinâmico, como está nessa figura. Um conjunto de moléculas, encerrada em uma caixa, onde essa caixa é justamente as paredes do nosso sistema termodinâmico. Certo? Então, as paredes para a gente vai ser todo o que envolve o nosso sistema termodinâmico. Nesse caso aí, eu desenhei como sendo um gás. Nosso sistema termodinâmico ele pode interagir com o meio externo através dessas paredes, certo? Pode interagir com a vizinhança através das paredes que encerram o sistema termodinâmico. Essas paredes podem ser diatérmicas, permitindo troca de calor, ou adiabáticas, que não permitem troca de calor. Pode também permitir troca de partículas entre essas paredes ou não. Então esse é o nosso sistema termodinâmico. A gente, é sempre ilustrativo desenhar um sistema termodinâmico como um gás, como nesse caso, porque o gás ideal, mais propriamente dito, é o sistema termodinâmico que a gente mais vai tratar, que mais possibilita a gente aplicar as leis da termodinâmica, que tem mais facilidade para se aplicar essas leis. Então, apesar da gente falar que o sistema termodinâmico é qualquer porção de matéria no espaço que está sendo encerrada por um determinado volume, a gente consegue trabalhar as leis da termodinâmica com mais facilidade, principalmente no caso do gás ideal. E para o sistema termodinâmico, a gente está interessado numa coisa que em outras situações também era de interesse, mas na termodinâmica isso fica mais evidente, que é o estado de um sistema termodinâmico. Então a gente vai trabalhar muito com essa ideia do estado do sistema termodinâmico, certo? E o estado de um sistema sempre é caracterizado pelas variáveis que definem aquele estado, e no caso do sistema termodinâmico é definido pelas variáveis P, V e T, no caso de um gás ideal. Se a gente pensa num gás ideal, as variáveis pressão, volume e temperatura. Então, essas variáveis vão definir para a gente o estado desse sistema termodinâmico. Isso não era diferente no caso da mecânica. A gente pode fazer um paralelo também com o caso da mecânica. Como é que seria isso? Vamos imaginar a mecânica? Bem, pessoal, nós podemos fazer um paralelo também entre a mecânica e a termodinâmica no que diz respeito ao estado do sistema. Então imagine você que a gente tem aqui, por exemplo, na cinemática, uma partícula sai da posição x0, v0, t0 e vai para a posição qualquer x, vt. Então a ideia aqui é que a gente tem o estado E1, depois um estado posterior, um estado E. Então a posição, velocidade e tempo, num gráfico desse x em função do tempo, para o estudo da cinemática, caracteriza o estado do sistema, o estado daquela partícula, de uma bolinha que cai, por exemplo. A gente pode imaginar isso. Então, a bolinha está lá na posição x0, v0, t0, então ela vai para outra posição x com a velocidade v em um tempo posterior t. Então, ela sai do estado E1 e vai para um outro estado qualquer E. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem o estado do sistema. E a gente pode combinar, relacionar o estado E1 com o estado E através do que a gente já fez na cinemática, mas sem dar esse nome, que é a equação de estado. Para esse caso aí, nada mais é do que x igual a x0 mais v0t, v0t,
mais meio de AT2. Então essa é uma equação lá que a gente trabalhava bastante, mas não dava o nome de equação de estado, né? E isso vai se tornar mais, digamos, importante na termodinâmica se a gente tiver um sistema termodinâmico, por exemplo, um gás, né? Então a gente tem o estado desse sistema, que é P0, V0, T0, ele vai para um outro estado, PVT, e aí o que a gente quer é relacionar os dois estados, né? Por exemplo, eu tenho um gás numa caixa, esse gás ele aquece, por exemplo, sai da pressão P0, V0, T0, ele aquece e vai para um outro estado, PVT. Aí eu quero estudar essa mudança de estado, né? Então fica mais evidente a ideia de mudança de estado. E para isso a gente tem que recorrer à nossa ideia aqui de equação de estado, né? Então a equação de estado ela se torna mais, digamos assim, mais clara para a gente no sistema termodinâmico, né? Não que isso não ocorra na cinemática e na mecânica. E aí agora a gente precisa da equação de estado. E no caso do gás, a gente sabe muito bem que a equação de estado desse gás é PVT. Então, fica claro para a gente a importância da equação de estado no sistema termodinâmico e a equação de estado num sistema da cinemática, por exemplo, né? Isso é muito mais, digamos, claro agora para a gente. Bem, pessoal, uma vez entendido um pouco sobre o que é um sistema termodinâmico, podemos trabalhar agora com o nosso objetivo principal, que é entender um pouco sobre a medida de temperatura, né? Então vamos pensar agora em algumas experiências, né, do nosso dia a dia sobre medir temperatura. Aí vem a pergunta, né, como medir temperatura? Essa é uma pergunta que, né, a civilização humana fez durante muito tempo, né? E as experiências diárias mostraram algumas coisas curiosas, né? Será que... O pessoal também se perguntou muito sobre isso, né? Será que podemos usar nossos sentidos para medir temperatura? Será que é uma coisa razoável? Então a gente tem hoje os termômetros, né? Termômetros muito sofisticados. Em tempos de pandemia, né? A gente vai no supermercado, o pessoal coloca lá um termômetro a laser, né? Para medir a sua temperatura, ou na sua face, ou no seu pulso, né? E aí a gente fica com essa dúvida, né? Mas será que não posso simplesmente usar os nossos sentidos, né? Para que um equipamento tão sofisticado para medir a temperatura, saber se eu estou com temperatura alta ou baixa, será que eu não posso usar apenas meus sentidos? A gente pode se questionar isso, a gente pode pegar algumas experiências interessantes do dia a dia. Experiência 1. Imagine que você tenha, né, duas vasilhas, dois recipientes com água, né? Uma água fria e outra água quente. E aí o que eu vou fazer? Eu coloco água fria do lado esquerdo, água quente do lado direito. A minha mão esquerda eu introduzo nesse recipiente com água fria. Você pode imaginar aí um balde com água, tendo até pedaços de gelo ali, né, cubos de gelo. E aí uma água quente, você simplesmente ferveu um pouco a água lá, né, no seu fogão. E essa água ela não está necessariamente quente, que você não consiga pegar, né? Ela está quente, né? Suficientemente quente a ponto de, né, estar ali até saindo um certo vapor, mas ela não está com condições de você não conseguir pegar, né? Uma água que você poderia temperar ali para tomar um banho. Aí você coloca a mão direita na água quente. É interessante observar que, uma vez que colocadas as duas mãos ali, esperou um prazo, né? Você vai depois, né? Seta verdinha aqui. Depois você pode tentar fazer uma outra experiência, que é introduzir as duas mãos, né? Introduzir as duas mãos no recipiente com água morna. Resultado disso é que a gente vai perceber que, pelo fato da mão esquerda ter ficado na água fria, então você colocou a mão, né, esquerda sua na água morna, você vai falar, nossa, essa água está ligeiramente quente, né? E a sua mão que estava na água quente, a mão direita estava na água quente, introduz ela também na água fria, aí você vai pôr a mão na água morna, perdão, mão na água morna, vai ter a impressão de que a água está fria. Então, de um lado, né, virou uma situação delicada, né? A sua mão a mão esquerda lhe diz que a água morna está quente, nossa, água quente, né? Pegou lá água quente. A sua mão direita, que estava anteriormente na água quente, agora
estar numa bacia com água morna e falar, nossa, essa água está fria. Então essa experiência um mostra pra gente que nossos sentidos eles falham, né, de maneira dramática na hora da gente julgar se algo está quente ou frio. Isso por quê? Porque é um processo relativo, né? Você está comparando com base em uma referência que você tem. A referência da mão esquerda é uma referência de água fria e a referência da mão direita é uma referência de água quente. Então, com base nessas duas referências é que você vai julgar o terceiro corpo, né? Então, sempre três corpos envolvidos no processo de medida de temperatura. Sua mão, uma referência que você tinha antes, e o próximo corpo que você está julgando a temperatura dele com base na referência anterior. Então, por isso que nossos sentidos, nessa experiência 1, falha. Vamos para a experiência 2? Experiência 2, vamos imaginar a seguinte experiência. Então, eu tenho uma porta de madeira, a gente pode imaginar uma porta de madeira, né? Num dia mais frio, a qual o ambiente interno está mais aquecido, né, da casa, e o ambiente externo está disposto, né, submetido a uma baixa temperatura numa manhã fria. Então, é uma porta de madeira, e aqui eu tenho uma maçaneta, né, uma maçaneta de metal, certo? A maçaneta de metal e a minha porta. A experiência consiste na seguinte situação. Eu vou pôr a minha mão direita na porta de madeira, simplesmente na madeira, né? E a mão esquerda na maçaneta, aquela maçaneta de metal tradicional que todos conhecem aí nessas portas das nossas casas. O que ocorre aqui, né? Por que os nossos sentidos eles nos enganam? Não é muito comum, como a madeira e a sua maçaneta instalada nela, né, passaram, né, o tempo todo ali durante a noite, né, um pouco da manhã, exposto àquela temperatura, não tem como a gente afirmar que ambas não estão, né, à mesma temperatura. Elas estão conectadas, então estão na mesma temperatura, certo? Mas ocorre uma coisa curiosa, é que ao colocar a mão direita na porta de madeira, a gente vai ter uma sensação térmica, né? A gente vai ter uma percepção dessa experiência. E ao colocar a mão esquerda na maçaneta, nós teremos outra percepção. O que está acontecendo? É muito comum a pessoa que coloca a mão na madeira dizer, nossa, né, peguei na madeira, tudo bem. Como amanhã está fria, ele vai pegar na maçaneta e falar, nossa, mas está fria, está gelada. E pode concluir com isso que a madeira está a uma temperatura superior à temperatura da maçaneta. O que ocorre aqui é a transferência de calor. Nós sabemos que a madeira ela tem uma transferência de calor no tempo, né? Uma taxa de transferência devido à sua condutividade térmica, uma taxa de transferência de calor no tempo diferente do metal, né? Os metais conduzem muito mais rapidamente o calor no tempo, né? A gente vai ver depois sobre esse conceito, do que a madeira. A condutividade da madeira é bem inferior à condutividade térmica do metal. Então, quando você toca no metal, rapidamente o calor, né, transferido para o seu corpo, você rapidamente percebe aquela diferença de temperatura, né? O que não ocorre na madeira. A madeira está a uma temperatura realmente igual à do metal, mas a sua percepção ela é retardada, né? A percepção da temperatura é retardada, devido à condutividade térmica desses dois materiais serem distintos. Bem, histórico sobre a termometria, né? E depois, posteriormente, também vamos comentar sobre um pouco da termometria moderna. Essa parte é interessante porque a gente vai analisar um pouquinho né, como foi o processo histórico de construção, né, dos termômetros. E a gente começa na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga são as primeiras tentativas de medir uma temperatura, e surgiu com o Fino de Bizâncio, né? E o Héron de Alexandria. O segundo nome, Héron de Alexandria, é o mesmo da máquina Eulípila, né? Aquela maquininha onde o gás, né, fervendo depois eu posso mostrar a figura direitinho, né? Então o gás, um líquido, né, dentro de uma chaleirazinha, aí com dutos em direções contrárias, ela vai girando. É a primeira máquina, digamos assim, reportada no Ocidente, a primeira máquina que movia fruto de uma potência motriz do fogo, né? Então essas foram as primeiras impressões, né, registradas sobre o processo de se tentar medir temperatura, né?
Então, esses dois descreveram em suas obras um aparelho que mostrava a relação entre a expansão do ar e a variação da temperatura. Basicamente isso que eles fizeram. Então, eles tentaram montar um esquema a qual a expansão do ar, né, mediante variação de temperatura, podia ser registrada, né? Isso foi melhor compreendido posteriormente com o Galileu Galilei. Então a gente não tem uma figura, né, do termoscópio na Grécia, mas de Galileu Galilei a gente tem e é muito simples de se entender, né? Somente na Idade Moderna, né, com o Galileu Galilei, que se conseguiu construir um aparelho que podia medir com certa precisão as temperaturas, né? E o princípio físico era muito simples, né? Que era simplesmente a variação da temperatura que se podia observar mediante a expansão do ar. Então aqui a gente tem um desenho muito simples do termoscópio de Galileu. Aqui tem um, né, com a temperatura T1 e outro com a temperatura T2. E o que o Galileu fez foi basicamente um experimento. Então ele pegou essa parte superior aqui, né, de um bulbo, né, de vidro com a sua extremidade comprida, né, e fina, e esse bulbo tem ar dentro. Ele pegou esse artefato aí, esse material de vidro, aqueceu esse bulbo, certo? Aqueceu o bulbo numa chama e colocou a ponta, né, como está na figura agora, colocou essa ponta direcionada, né, dentro de um líquido. Pode ser uma água, pode ser o vinho também. Algumas pessoas especulam que ele usou vinho. Então ele imerge, né, essa ponta dentro do líquido. O que vai acontecer? Uma vez que o ar foi aquecido dentro, né, ele expande e empurra, né, as moléculas para fora, fica com a densidade menor. Quando ele coloca esse tubo fino dentro do líquido, o líquido ele vai subir dentro do tubo. E aí fica essa estrutura que nós podemos ver aí, né? Então o líquido ele sobe, vai lá para cima, né? E aí você tem, quando esse sistema todo ele entra em equilíbrio com o ambiente, a gente tem uma temperatura. Se o indivíduo vai e coloca a mão sobre o bulbo, né? Põe a mão aqui, então o ar que está dentro desse bulbo ele vai termalizar com a mão da pessoa. Termalizou com a mão, a gente tem uma nova leitura da temperatura mediante aqui, ó, o nível do líquido, né? Ou água, ou, né, um suco, ou no caso um vinho, que seja, né? Então essa é a chamada, né, que a gente dá o nome de termoscópio de Galileu. Esse é o termoscópio de Galileu. Primeira forma de se medir temperatura. Termoscópio de Galileu. Então aqui nós estamos mostrando o termoscópio de Galileu para uma temperatura, né? Aqui a gente tem uma temperatura T1 e aqui para outra temperatura T2, né? E é de se esperar, né? Quando você conecta um corpo nesse bulbo a uma alta temperatura, ele vai ter uma expansão e quando na temperatura T2, quando a temperatura é menor, né, ele vai ter uma expansão do ar dentro do bulbo um pouco menor. É interessante observar que o termoscópio de Galileu não tinha uma escala de temperatura, então a gente apenas termalizava o bulbo, né, daquele tubozinho de vidro com algum objeto que a gente queria medir a temperatura e a partir dessa medida, então o termoscópio de Galileu, o bulbo termalizava com algum objeto que a gente queria medir a temperatura e o nível do líquido, né, ou subia ou descia, e a gente tinha impressão sobre esse valor da temperatura. O primeiro a propor uma escala de temperatura foi Santoro Santoro. Qual que é a ideia dele? Né? Ele foi o primeiro a propor uma escala, né, de temperatura com base no mesmo termoscópio de Galileu. Né? Então o que o Santoro fez foi simplesmente pegar o termoscópio de Galileu e atribuir valores, né, termalizando esses valores com pontos fixos, né? Então Santoro pegou o termoscópio de Galileu e falou, não, nesse ponto aqui eu vou termalizar com uma baixa temperatura, né? Por exemplo, o gelo.
e uma alta temperatura eu vou termalizar com a chama de uma vela. Então aqui é um esquema do que Santoro fez. Então ele pegou o termoscópio, né, como nós podemos observar aqui, conectou o termoscópio no gelo, aí ele tem uma leitura, né, aqui do ponto do gelo, certo? E depois conectou o mesmo termoscópio, né, na chama, com um objeto ali, ou com a própria chama da vela, né? E obteve outra marcação, certo? Então, essa foi a primeira escala de temperatura que a gente tem conhecimento, né? Atribuída a Santoro Santoro. Então, foi o primeiro a pegar um artefato que se propunha a dilatar ou expandir, né? No caso do ar ou de uma barra, o que seja, e atribuir a esse artefato pontos fixos, né? Uma termalização com essa substância termométrica que pode estar numa alta temperatura ou numa baixa temperatura, os dois pontos fixos, nesse caso aí, o ponto fixo de baixa temperatura, o gelo, e o ponto fixo de alta temperatura, a chama de uma vela. Então ele foi o primeiro a propor uma escala de temperatura, fazendo exatamente essa engenharia, né? O ponto de baixa temperatura, o gelo, e o ponto de alta temperatura, a chama de uma vela. E ele pegou esse intervalo, dividiu entre 110 partes, né, para ter para poder aferir, né, as temperaturas nesse intervalo, né, o zero embaixo até 110. Então foi o primeiro a ter essa ideia, né, de atribuir uma escala de temperatura e pontos fixos, né, a um artefato de um termoscópio. Bem, pessoal, uma melhoria do termoscópio de Galileu e Santoro foi implementada pelo médico francês Jean Rey, 1630. Então, o que ele considerou? Ele considerou a água como substância termométrica, basicamente isso. Então, esse é o termoscópio de Jean Rey. Então, ele tem é o que os termoscópios tradicionais hoje trazem, né? Então, um tubo contando um líquido, mas nesse caso aberto, né? Então, Ray ele encheu um tubo, né, bem fininho, tubo de vidro, mas aberto à atmosfera com água, e a gente observa a dilatação da água em marcações no tubo. Então você faz marcações, pode fazer marcações para ver qual é o nível da água, e esse era o primeiro termômetro que a gente pode identificar com as características dos termômetros modernos, né? Então, um líquido dentro de um tubo capilar, por exemplo, que dilata, que é o tradicional termômetro de mercúrio. Mas o mercúrio veio a posterior dessa grande ideia do Jean Rey, né? Bem, pessoal, uma coisa interessante a ser observada é que tanto o aparelho de Galileu, Santoro, que deu uma melhoria, né? E os termômetros tipo Ray tinham inconveniente da dependência da temperatura com a pressão do local, né? Porque o tubo é aberto, então se a pressão daquele local é diferente, a gente vai ter uma diferença de medida de temperatura de um corpo que tem a mesma temperatura num lugar alto ou num lugar, numa região mais baixa. Para contornar esse problema, Fernando II de Toscana, por exemplo, ele construiu um termômetro com a extremidade do tubo fechada, né? Simplesmente fez isso, tampou o tubo, né? Pegou o tubo, pôs uma tampa nele. E aí isso impede, né, que a pressão atmosférica interfira na medida da temperatura, né? Então você tem a pressão interna sempre a mesma, né? No independente você leva esse artefato de medida de temperatura para altas, né, elevadas altitudes ou não, a nível do mar ou na montanha, né? Então ele foi o primeiro a propor um termômetro de tubo fechado. E também outra inovação que ele fez foi considerar o etanol como uma substância termométrica, né? Porque o etanol tinha um ponto de congelamento mais baixo que a água, então a gente podia medir temperaturas mais baixas, né? Com a fundação em Florença da Academia del Cimento, um dos avanços, né, importantes foi a adoção do mercúrio como substância termométrica. O fato dos termômetros, o formato dos termômetros, né, eram idênticos aos de hoje, eram fechados, né, ao contrário dos termoscópios como Galileu e Ray, eliminando a influência direta da medida da pressão atmosférica, né?
E o pessoal tinha um cuidado antes do fechamento, né, do termômetro, é, o ar era expulso, né? Você aquecia o ar, aquecia o termômetro tentando expulsar o ar, impedindo com isso a dilatação uniforme do líquido. Ao que tudo indica, os pontos fixos eram sempre a temperatura do inverno e do verão florentino. Bem, Joaquim D'Alens foi o primeiro, foi uma das primeiras pessoas, né, a entender essa questão dos pontos fixos. Ele foi o primeiro a afirmar que eram precisos 2 pontos fixos para se determinar uma escala. Com base no termômetro etanol, ele estabeleceu como pontos fixos o ponto de fusão do gelo e o da manteiga, correspondente a menos 10 e mais 10 graus, né? Dividindo o intervalo entre elas, né, esses 2 pontos fixos, em 20 partes iguais. Posteriormente, o físico italiano Carlos Benaldini substituiu o ponto de fusão da manteiga pelo ponto de ebulição da água. Então é interessante observar que ele foi o primeiro, né, a entender que para se estabelecer uma escala de temperatura nós temos que ter 2 pontos fixos, né? Então mais para frente isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente fizer uma matematização desse processo, mas ele historicamente foi o primeiro a entender esse aspecto. Uma das preocupações do século XVIII era essa questão da escolha dos pontos fixos em uma escala de temperatura. Existiam inúmeras tentativas, inúmeras propostas, né? Variadas propostas. Inclusive Isaac Newton, em 1701, no seu artigo sobre a lei do resfriamento, né, que trata da lei do resfriamento, mencionava a ebulição da água como segundo ponto fixo em uma escala. Nessa época, no século XVIII, existia uma grande dificuldade em se estabelecer um padrão de ponto fixo. Uma grande dificuldade. Empregava as mais variadas misturas, né, para ponto fixo de uma escala termométrica. Água mais o gelo, gelo mais sal de cozinha, gelo mais cinzas, gelo mais carvão, neve mais etanol, entre outros, né? Como nós vamos ver depois na escala absoluta, a gente vai tentar também uma mistura padrão para estabelecer o ponto fixo, né, de uma baixa temperatura e de uma alta temperatura. E também existia dificuldade na escolha das substâncias termométricas. Como material sensível, a gente podia escolher várias coisas. Além da água, o pessoal escolhia mercúrio, etanol. Também foram empregados o alcatrão, óleo de linhaça e azeite de oliva. Com isso, no século XVIII, a medida da temperatura, nesse período, né, ficava a critério de cada um. Então, cada um tinha uma maneira mais apropriada de se estabelecer uma escala, usar uma substância termométrica para se utilizar, né, nessa escala com esses pontos fixos definidos, né, quer seja água e gelo, gelo e sal, gelo e cinzas, gelo e carvão, o que fosse. Fahrenheit, 1686, 1736. Todos conhecemos, né, a escala Fahrenheit, mas Fahrenheit deu uma grande contribuição para o desenvolvimento da termometria do ponto de vista da organização dos materiais, do desenvolvimento, né, do termômetro, não apenas pela escala de temperatura. Nós vamos entender isso a posterior, né? Ele conseguiu construir um termômetro de mercúrio de uso prático, né? Está aqui o desenho do termômetro Fahrenheit, Daniel Fahrenheit. E ele conseguiu um termômetro de menor tamanho, de uso prático, e adotou o procedimento de, antes de fechar o termômetro, fervê-lo para retirada do ar de dentro do termômetro. Devido ao mercúrio aderir às paredes do tubo, é um problema que existia na época dos termômetros, né, a substância mais utilizada para continuar com as medidas era o álcool. Mas como o ponto de ebulição do álcool era muito baixo, isso dificultava a medida de certas temperaturas, né? Os cientistas misturavam água, mas a dilatação não era uniforme. Fahrenheit foi o que conseguiu solucionar esse problema, desenvolvendo um método de depuração do mercúrio, para que o mesmo não aderisse ao tubo de vidro. Dessa forma, construiu um termômetro que permitiu medidas de temperaturas muito acima do ponto de ebulição da água e abaixo do ponto de fusão do gelo. Então, ele atribuiu pontos fixos também
do gelo, né, 32 Fahrenheit, e do corpo humano, 96 Fahrenheit. Após a sua morte, que foi aí atribuído o valor de 212 a um ponto fixo, né, de água em ebulição. Mas o que ele adotou inicialmente foi 96 para o corpo humano. Bem, pessoal, na Europa do século XVIII há registro de um grande número de escalas de temperatura, né? Mas apenas três se destacam entre a variedade de escalas, né, registradas naquele período. As mais utilizadas na escala de René, certo? Graus René, usando o álcool como substância a se dilatar e considerando dois pontos fixos como a temperatura do gelo, em 0 graus René, e a temperatura de ebulição da água, em 80 René. A escala Fahrenheit de 1714 era outra, onde os pontos fixos eram a temperatura da mistura de água e gelo, em 32 Fahrenheit, e o corpo humano em 96 Fahrenheit. Também tínhamos a escala de Anders-Celsius, de 1742, em que o ponto de ebulição da água era uma extremidade, que vale 0 graus Celsius, e o congelamento na outra extremidade, no valor de 100 graus Celsius. É interessante observar que, inicialmente, o Celsius ele propôs nessa localização para os pontos fixos, né? No extremo inferior, o 100, o gelo, perdão, na temperatura baixa, o 100 para o gelo, e na ebulição da água, o 0 graus Celsius, certo? Os valores atribuídos aos pontos fixos na escala Celsius foram invertidos em sugestão do médico sueco Carl von Linné, de 1707. Como discutimos nessa sessão, nesse tópico, sobre a evolução das escalas, o critério estabelecido da sensibilidade, né, como a gente viu anteriormente, para a avaliação das temperaturas é vago e muito impreciso, né? A gente não pode considerar os nossos sentidos como uma medida apropriada para a temperatura. Diante dessa situação, houve a necessidade de estabelecer um instrumento, né, padronizado, que é o termômetro, né, de medida que independe do sentido do tato. Assim foi construído o termômetro, um instrumento para medir a temperatura de vários corpos. Ele faz uso de comparações entre a variação de propriedades das substâncias, né, como o volume, a pressão, a resistência, pode ser até resistência elétrica, para relacioná-las com a variação da temperatura. A maneira mais fácil de estabelecer uma escala termométrica é achar uma substância que possua uma propriedade que se modifica de modo regular com a temperatura e tenha praticidade de uso, né? Então essa era a missão dos inventores dos termômetros desse período, né? Escolher uma substância termométrica que se comportasse de maneira apropriada, né, uniforme, e que essa escala e esse termômetro fosse prático para ser utilizado. Bem, pessoal, a termometria contemporânea. Eu vou comentar um pouco sobre dois dispositivos contemporâneos de medida de temperatura, né? Primeiro são os termopares, né? Os termopares são instrumentos de medida utilizados para medir altas temperaturas, né? Os termopares são, por exemplo, atuam em faixas de menos 200 graus Celsius até 1700 graus Celsius, certo? São muito utilizados na indústria, né, e também em laboratórios. O princípio que se utiliza na construção de um termopar é baseado no efeito Seebeck, em homenagem ao físico Thomas Seebeck, né? Os estudos do Thomas Seebeck mostraram que se você unir os extremos de dois metais, né, como está nessa figura, então você tem o metal tipo A e o metal tipo B, certo? E submetendo essas junções A e B a temperaturas distintas, né, T1 e T2, é gerada uma força eletromotriz, é gerada uma corrente, uma diferença de potencial entre esses dois extremos. E é isso que a gente acaba medindo. Assim, uma das junções é colocada em contato com o objeto que se quer determinar a temperatura, enquanto que a outra junção é mantida a temperatura constante, né? Chamada de temperatura de referência. Você tem que ter uma referência também, né? Todos os termômetros se baseiam nisso, né? Tem um objeto que você quer medir a temperatura, tem a temperatura de referência.
Geralmente usa-se a temperatura de fusão do gelo como referência. Para pequenas diferenças de temperatura entre as junções, a força eletromotriz é proporcional à diferença de potencial, né? Então, se a gente quiser relacionar a diferença potencial com a temperatura, a gente pode usar essa expressão, certo? Em que K é a constante de Seebeck. Os pirômetros. Bem, os pirômetros são outra maneira de se medir temperatura atualmente, né? Os pirômetros de radiação relacionam a temperatura com a emissividade da radiação do corpo, que se quer medir a temperatura. Então a gente capta, né, a emissividade do corpo. Existem ao menos 3 tipos, né? A faixa larga, a faixa única e relação de 2 cores. O de faixa larga procura medir a maior quantidade possível de energia emitida pelo corpo quente, né? Também chamado de pirômetro de radiação total. Já o de faixa única, como o próprio nome já está dizendo, né? Funciona em uma faixa estreita do espectro de energia, com centro em um ponto em que se quer medir a temperatura. O de relação de 2 cores mede a emissividade de energia, que corresponde a 2 faixas estreitas, e divide uma pela outra. Então essas são as 2 maneiras atuais, né, a qual a gente utiliza para se medir temperatura, né? Tanto os termopares, né, quanto os pirômetros, certo? Bem, pessoal, sobre a lei zero da termodinâmica, né? A lei zero é que nos permite entender essa questão da construção de um termômetro, propriamente dito, né? De uma escala de temperatura. Então vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um sistema termodinâmico, um sistema qualquer, certo? No estado P', V', T'. Então, para falar de lei zero, eu tenho que falar primeiro sobre o que é equilíbrio térmico. Então, a ideia de equilíbrio térmico é muito simples, né? As variáveis P, V e T, eu só posso dizer o valor dessas variáveis, né, a partir do momento que o sistema não muda mais essas variáveis, né? Imagine que você está lá esquentando a água na chaleira e tem condições de medir a temperatura. Então a água vai aumentar a temperatura, eu pergunto qual a temperatura? Aí você coloca o termômetro lá, mas aí o que acontece é que o sistema está mudando a sua temperatura constantemente. Então não tem como a gente saber a temperatura daquela água antes que aquela temperatura não mude mais ao longo do tempo. Então, assim que ela parar de mudar, ela entrou em equilíbrio, né? Então, por exemplo, depois que a água ferveu, você pode desligar a chama, coloca o termômetro lá, espera um tempinho, o que vai acontecer? O termômetro vai entrar em equilíbrio térmico com a água quente. Aí sim ele vai entrar em equilíbrio térmico, você vai poder dizer qual a temperatura, né, da sua água que você acabou de esquentar, né? O mesmo caso acontece, né, quando você quer medir a sua temperatura. Qual é a sua temperatura agora? Você está com febre ou não? Põe o termômetro na pessoa, aguarda um instante e aí o termômetro vai entrar em equilíbrio térmico com você e você, né, nós saberemos a sua temperatura. Então as coisas elas não podem ter variáveis de pressão, volume e temperatura oscilando no tempo, ou seja, fora do equilíbrio, para que a gente possa dizer qual a sua pressão, volume e temperatura, né? E aqui a gente está muito preocupado com essa questão da temperatura. Então, por exemplo, quando um sistema evolui de um estado E' para um estado E', né, a gente vai tratar muito dessa situação. Considere aqui a evolução desse sistema termodinâmico aqui, desse estado para esse outro. A gente sempre vai dizer sobre esse estado, sempre vai afirmar esses valores desse estado, desde que essas variáveis, pressão, volume e temperatura, não mudem mais. Se elas mudarem, aí não tem como a gente dizer qual é o valor delas, elas estão sempre mudando, né? Então, E' e E' são estados do sistema, pois as medidas de P', V', T' e P', V' e T', essas quantidades elas não mudam mais. Então, por isso que a gente pode falar de variáveis daquele estado. Aí sim eu vou poder dizer quais são as variáveis daquele estado, porque elas não estão, essas variáveis não estão mudando mais, então as variáveis estão bem caracterizadas.
E a lei zero da termodinâmica, como é que a gente pode construir a ideia da lei zero? Imagina que lá que eu tenho dois corpos A e C, né? Eu tenho aqui um outro corpo que eu chamei de termoscópio. É um termômetro, né? Eu vou chamar de termoscópio porque não tem uma escala ainda definida para esse corpo B. Esse corpo B tem uma característica curiosa aqui, que vocês podem observar que eu tenho números aqui no corpo B, tem vários numerozinhos aqui, né? Tem vários, né? Vários números pequenininhos. Então, esses números aí indicam um valor lá estipulado da temperatura do corpo B, né? São números aleatórios, né? Nesse caso eu coloquei 2, 7, 3, 4. Então esse corpo B, esse termoscópio, é como se fosse lá a altura da coluna de mercúrio no capilar do termômetro de mercúrio. Então a altura ali pode ser qualquer valor, né? Você que vai definir que valor que é aquele. Esse corpo B do mesmo jeito. Esse corpo B ele pode ter qualquer valor aí desses números, né? Pode ser qualquer valor. Então, o legal aqui, o interessante aqui é que esse valor ele muda de acordo com a temperatura do corpo B, certo? Então a temperatura mudou também o número que está indicado ali. Então a nossa brincadeira aqui vai girar em torno disso, de analisar esses números do corpo B, que são a sua temperatura em comparação com outros corpos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse corpo B e conectar aqui, ó, com o corpo A. Peguei o corpo B, certo? Conectei no corpo A. E esse corpo B, ele já estava com esses números aí, ó, 2, 7, 3, 4. Então quando eu conectei o corpo B no corpo A, ele já tinha esses números. Eu estou indicando com essas setinhas aí que não existe mudança de temperatura indo ou voltando, né? Então não existe nenhuma temperatura indo ou voltando do corpo A e o corpo B. A gente vai poder afirmar então que esses dois corpos eles estão em equilíbrio térmico. Por quê? Porque os números do corpo B não estão mudando. Então é como se eu tivesse pego lá o meu termômetro, né, aquela altura da coluna de mercúrio do termômetro, conecto num corpo e vou observar, falando, poxa, mas a altura da coluna de mercúrio não mudou, não tem alteração nenhuma. Então esses corpos já estão em equilíbrio térmico, perfeito? E aí, continuo com a minha experiência e faço o seguinte, eu conecto o corpo B ao corpo C, né? Vou fazer a conexão dos dois aqui e surpreendentemente eu percebo que o corpo B e o corpo C estão em equilíbrio térmicos. Por quê? Por que eu vou poder afirmar isso? Porque eu vou olhar lá, né, nos numerozinhos aqui do corpo B e percebo que não existe alteração nenhuma nesses números. O 2, 7, 3 e 4 não mudaram. É semelhante lá ao termômetro, nosso termômetro de mercúrio. A linha lá, a altura da coluna de mercúrio não mudou ao conectar com o corpo B. Então, dessa análise aí, eu concluo lá que o A e o B, né, estão em equilíbrio térmico e o B também em equilíbrio térmico. Uma experiência que eu fiz, né? Eu fiz a experiência e vi isso. Eu estou apenas relatando a experiência. Mas dessa experiência eu vou poder constatar o seguinte, eu vou poder afirmar, né, o seguinte, que tanto o corpo A quanto o corpo B necessariamente também estão em equilíbrio térmico. Por que estão em equilíbrio térmico? Porque o corpo A está em equilíbrio térmico com o B e depois eu percebi que o B também está em equilíbrio térmico com o C. Então, dessa experiência anterior, eu vou poder afirmar que o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico entre si. Certo? Então, essa é a síntese da lei zero da termodinâmica, né? Se eu tenho dois corpos A e C, né? E eles estão em equilíbrio térmico com um corpo B, um terceiro corpo, que é o nosso termoscópio, nosso termômetro. Então, A e C estão em equilíbrio térmico entre si. Isso, para a gente, é de um resultado experimental, decorre de um resultado experimental, não é decorrente de uma análise lógica, né? Isso não decorre de uma lógica, e sim de um resultado de um experimento. A gente poderia pensar em várias outras situações que essa mesma lei, né, não se encaixa numa lógica. Por exemplo, pode imaginar três pessoas, né? Maria, João
e Pedro, né? Aí você pode imaginar uma relação social entre eles. Aí você pode pensar assim, se Maria e João, Maria, João e Pedro, Maria, João e Pedro. Aí você pode pensar assim, Maria conhece João e João conhece Pedro. Aí eu poderia afirmar que os de baixo também se conhecem, né? João conhece, Maria, perdão, conhece o Pedro. Então você pega lá, né? A Maria, né? O João e o Pedro. Então o mesmo desenho que a gente faz ali. Aí eu estou dizendo que a Maria conhece o João, né? E o João conhece o Pedro. Então, necessariamente eu poderia afirmar que a Maria conhece o Pedro? Não, não poderia, né? A gente sabe que das nossas relações sociais isso não se dá, né? Então, não necessariamente a Maria poderia ser amiga do Pedro, né? Com a premissa lá que nós vimos da Maria ser amiga do Pedro, do João, perdão, e o João ser amiga do Pedro. Então, não é uma questão lógica, né? A lei zero ela nos ajuda realmente a entender como que se dá o equilíbrio térmico entre os corpos na construção de um termoscópio, né? Então, por que a lei zero é importante? É importante porque se eu pegar o meu termoscópio, eu posso calibrar ele com um corpo A que está, por exemplo, na temperatura do gelo, né? Vamos imaginar que o corpo A seja o gelo, eu conecto o corpo B no gelo, e o gelo é uma temperatura muito característica, né? Então eu vou dizer assim, na temperatura do gelo, esses numerozinhos aqui, eu vou colocar eles como sendo zero. É um valor que você adotou, né? Aí fala, mas eu tenho que ter um número com uma temperatura maior para poder ter um intervalo de medidas aqui apropriada. Vamos pegar um valor de temperatura alta, vamos considerar, por exemplo, a água fervendo. Então o corpo C seria, né, a água em ebulição. Conecto o meu termoscópio, corpo B, numa chaleira com água quente. Aí deixo os números lá, né, se ajustarem. E aí então eu tenho um número no zero, eu posso dizer lá que esses números, quando o B está em contato com a água fervendo, vamos pensar aí, 100, né? Então eu tenho como medir agora qualquer outra temperatura de outro corpo, né? Nesse intervalo entre 0 e 100, né? E outros valores também, desde que esses números aqui do termoscópio, né, a gente consiga fazer essas medidas de maneira apropriada, né? Se eu tenho condições técnicas de realizá-las, né?